Olá, no programa de hoje vamos falar sobre o transtorno do pânico. É uma condição mental que faz com que o indivíduo tenha algumas crises de pânico, muitas vezes recorrente. No programa de hoje vamos conversar com a Heloísa Demétrio, que é psicóloga e vai tratar com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Muito obrigado, Heloísa, por estar participando aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Heloísa, o transtorno do pânico, ou a síndrome do pânico, ela é um tipo de depressão? O transtorno do pânico e depressão são duas doenças diferentes, né? O que pode acontecer é a pessoa estar com o transtorno do pânico e ter a depressão como comorbidade, ou vice-versa, ter a depressão e também ter o transtorno do pânico como comorbidade. Doenças que acontecem simultaneamente. Elas são doenças, então? São doenças. Então elas podem vir separadas ou uma se acarretar a outra, vamos dizer assim? Isso mesmo. Quais são as diferenças delas, assim, de sintomas que uma tem da outra? A questão do afastamento, né, da fobia social, de querer não estar no meio das pessoas, de estar isolado, né? A questão do afastamento também do trabalho, de não estar querendo trabalhar, de estar se sentindo mal no trabalho, de estar se sentindo mal no meio das pessoas, no meio dos familiares. Então, justifica mais a questão do afastamento social. A pessoa, então, ela vai querer se afastar mas como é que funcionam os sintomas, assim, da pessoa que está com, que acha, né, ou os familiares que acham que essa pessoa está com uma síndrome ou um transtorno do pânico? O transtorno do pânico como você falou no início, né, são várias crises de pânico, né? Então, não necessariamente uma pessoa que tem uma crise de pânico tem o transtorno, né? São crises recorrentes por semanas, por meses, que aí vai acarretar no transtorno, né? Essas crises são acompanhadas de sudorese, falta de ar, tremores, visão embaraçada, tontura, coração super acelerado, taquicardia, né, que são os sintomas da crise do pânico. O ataque cardíaco, ele, às vezes, é muito confundido, né, entre o transtorno e um ataque cardíaco, né? Sim, quando uma pessoa está numa crise de pânico, o que acontece? Ela pensa, vou para um pronto-socorro, estou com ataque cardíaco, estou com algum problema no coração, né? Dificilmente as pessoas param para olhar para o emocional, né? Geralmente, quando a doença vai para o corpo, vai para o fisiológico, se procura um médico especialista, porque está doendo aqui, está sentindo ali, né? Dificilmente essa pessoa vai parar para olhar para o emocional. Então, quando o emocional já não aguenta mais, vai para o corpo, e é onde a pessoa para estar se olhando, para estar buscando ajuda. O médico, ele consegue, então, perceber, cara, se tu acha que é um ataque cardíaco, tu vai para um cardiologista ou vai para um pronto-socorro e vê que aquilo ali, o médico vai fazer um exame, né, uma bateria de exames, e vai ver que não é. Ele vai encaminhar o quê? Para um psicólogo? Seria o mais ideal? Isso. Aí, dependendo desse especialista, desse médico, né, ele pode estar tratando apenas daquele ataque cardíaco, daquele sintoma momentâneo, né? Ou pode estar fazendo um diagnóstico correto e encaminhando para um psiquiatra, para um psicólogo, para estar tratando, então, do transtorno do pânico, né? O que acontece, isso que tu fala é bem importante, porque até se chegar ao diagnóstico, né, do transtorno do pânico, né, essa pessoa já passou por diversos profissionais, tratou de todos esses sintomas e não tratou de fato do que era o transtorno. As pessoas demoram muito para descobrir que elas estão com um transtorno do pânico? Muito assim, pensando nesse especialista que ela procura, né? Um psiquiatra, um psicólogo pode estar dando esse diagnóstico precocemente. Uhum. A adrenalina, né, assim, a ansiedade, ela é a maior característica que pode causar o transtorno do pânico? A ansiedade da pessoa, ela é um forte, ela é um combustível para esse transtorno? Uhum. A ansiedade exacerbada é que vai gerar essas crises de pânico e essas crises decorrentes, então, o transtorno, né? Então, a adrenalina é o que vai fazer esse corpo ficar disfuncional, né? O comportamento ficar disfuncional, o emocional ficar disfuncional e o fisiológico também. Como é que funcionam as crises, assim? Elas têm esse transtorno que tu estava falando, né? Essa sudorose, esse ataque cardíaco, enfim, medo, né? O do pânico, as pessoas, elas ficam com medo de outras pessoas. Essa é a maior característica, será?
Então, a crise do pânico, né, quando você fala, é quando a pessoa tem medo de ter medo, né? Então, é comum, né, a gente sentir aquele friozinho na barriga, aquela ansiedade com algo novo que vai acontecer, ou experiências não agradáveis, tão agradáveis que vai acontecer de novo, então gera aquela ansiedade, né? A crise do pânico são situações que acontecem subitamente, do nada. Não necessariamente com aquele alarme de que não é uma coisa legal, de uma coisinha que tens medo, né? De repente, do nada, vem esse súbito, vem esse ataque, todas essas sensações, assim, sem ter, de fato, alguma coisa que desencadeou no momento. Não é então ela pode estar em casa, que é num lugar seguro para ela, pode estar na rua, enfim, não importa o local que ela esteja, ou, como é que eu posso dizer assim, a intensidade ali de segurança, enfim, isso não quer dizer nada. Ela pode ter um ataque aqui dentro do nosso estúdio, como ela pode ter dentro da sala da casa dela. Isso. Digamos, se ela tem um ataque no meio da rua, num shopping, no teatro, o primeiro ataque que seja, né, que ela sofreu, o que pode acontecer? Ela começa a evitar esses lugares pensando que pode evitar crise por estar em tal local, mas não necessariamente, qualquer lugar, em qualquer momento, se tem o transtorno, pode vir a acontecer. Para a pessoa que está do lado, deve ser complicado, assim, né? Como tu disse agora, da primeira vez, tá num cinema, os namorados ali, a namorada teve uma crise de pânico. Como é que esse namorado tem que tratar, o que ele tem que fazer, acalmar, enfim, levar para um lugar aberto? Existe um passo a passo, alguma coisa que ele possa fazer para que diminua essa crise? Então, as crises podem acontecer, né? Acontece uma crise, então prestar atenção para ver se essa crise vai continuar acontecendo, né? Então, uma sequência de crises é que vai gerar o transtorno. E se está com crise, é difícil a pessoa que está do lado, familiar, estar entendendo o que está acontecendo. Porque se trata de uma doença, ninguém quer e nem buscou tê-la, né? Então, essa pessoa pode estar acalmando, né, a pessoa que está em crise, sempre falando positivamente, né, não subjugando, não criticando, né, porque sempre vem os pensamentos de que ou quer chamar atenção, mas não, é doente, essa pessoa não tá pedindo para estar assim, não quer estar assim, né, então de entender e compreender, e isso tem resultado bem importante, assim, na melhora, né, da crise. Isso que tu falou do chamar atenção, geralmente acontece com as crianças, né? O transtorno do pânico, ele é mais frequente em que idade, em que época da vida, assim? A decorrência maior, né, dessas crises estarem aparecendo é no início da idade adulta, assim, entre 25 e 30 anos é que começam a aparecer as primeiras crises, né? Mas não necessariamente de fatos que estão acontecendo nesse período, né? Os fatos podem ser decorrentes lá da infância, podem ser decorrentes de um ano atrás, né? Fatos como crise financeira, perda de algum ente querido, uma separação, né? Mudanças. São fatores estressores, né? Que podem gerar a essas crises. É engraçado esse dado porque, como trata da ansiedade, né? Acho que na juventude é que as pessoas são mais ansiosas, né? Tem mais vontade de fazer as coisas, enfim, não podem. Eu achava que fosse na idade jovem, mas não. Então, na idade adulta, no início da idade adulta, que acarreta toda essa ansiedade da juventude, pode ser que sim, então. E se a gente olhar para essas pessoas hoje, na faixa dos 30 anos, com transtorno de pânico, a gente pode perceber que são pessoas que têm uma vida super ativa, né? Uma vida profissional bastante corrida, são pessoas criativas, são pessoas que têm uma cobrança bastante sobre si mesmas, são pessoas bastante perfeccionistas, então são padrões de comportamentos super comuns, né? São padrões que são visíveis em pessoas com esse transtorno. Tem uma questão da genética também, né, no transtorno do pânico ou não? Sim, são feitos estudos, né, de causas sociais, culturais, a genética também, né? Então, assim, nada que possa dizer, não, realmente a genética causa, né, vindo. Observa-se em alguns casos que advém de a família
transtornos, tem né, outras doenças né, de humor, mentais, relacionados, mas não necessariamente, né? Se um familiar tem, vai se encadear para as outras famílias. Isso, é um fator que pode gerar, mas não necessariamente é fato. O tratamento de quem tem um transtorno do pânico, como é que ele funciona? É psicológico? É com remédios? Como é que funciona esse tratamento para a pessoa? Porque existe cura para o transtorno do pânico? Então, cada caso é um caso, né? Vai ser feito uma avaliação pelo profissional procurado, especializado, para estar vendo qual o tratamento mais indicado para aquela pessoa, né? Penso que para ter uma melhora, né, mais rápida dessas crises, né, combinar o tratamento com medicação e a terapia, né, seja mais importante na busca dessa melhora, né? E aí tem que ver com essa medicação, com esse psiquiatra, né, por se tratar ou de ansiolíticos, pensando em ansiedade, ou de antidepressivos, pensando em alguns sintomas, para ver a dosagem, a quantidade, quanto tempo, né, vai estar usando essa medicação. E a terapia, né, para essa pessoa estar olhando para esse histórico de vida, para esses agentes estressores que levaram ela a ter essas crises, situações que traz essa ansiedade, esse medo, olhar direitinho para essas situações, para estar fazendo um tratamento completo. Qual é a porcentagem, você, Heloísa, que trabalha né, em clínica, qual é a porcentagem de casos que temos hoje no Brasil? Em torno de 2% da população hoje, né, se encontra com transtorno do pânico, sendo que desses 2% a gente pode pensar que a cada 2 mulheres tem o transtorno para um homem, né? A incidência é bem maior nas mulheres. Por elas serem mais frágeis, será? Vamos pensar mais emotivas? Mais emotivas. O frágil não é a palavra correta, é emotiva. Dá para se pensar por se tratar dessa emoção que é a ansiedade. Então as mulheres têm mais a síndrome do pânico. Virou uma modinha dizer que tem síndrome do pânico ou realmente são casos concretos, assim? Porque, né, tem toda essa questão, assim, de, tem depressão, vou me afastar do trabalho, e hoje em dia a síndrome do pânico pegou esse mesmo caminho? Um pouco, né? Como a gente estava conversando, são uma sequência de crises, né? São vários os sintomas, né, de uma crise de pânico. Então, assim, não é porque eu tive uma crise de pânico que eu tenho o transtorno do pânico, né? Não é pensando nisso. Não é porque eu tive um episódio de depressão, né, um fato que me deixou triste, depressivo, que eu tenho a doença depressão, né? Então, tem que olhar bem para essas crises, para a quantidade dessas crises. Frequência, né? Isso. Para a quantidade desses sintomas, para ter realmente o diagnóstico. Como é que a gente pode... O que acarreta mais? Eu estava lendo, né, para a gente vir gravar aqui o programa, que o álcool, as drogas, elas são estimulantes, né, para que essa síndrome e para que esses ataques, essas crises aconteçam mais frequente, é isso? Então, a gente pode pensar, né, em acontecimentos que acarretam no transtorno do pânico, né? Então, como a gente comentou, são fatores históricos, culturais, que podem desencadear, fatores estressantes, né? Mas também fisiológicos, pensando que o abuso de álcool, o abuso das drogas, tem uma influência fisiológica, né? O nosso organismo há uma alteração orgânica dessas drogas. Então, isso pode gerar realmente as crises de pânico. Existe alguma coisa que possa fazer para que diminua a gravidade desses ataques? Enfim, um exercício físico, algum tipo... uma leitura, dormir melhor, alguma coisa assim que possa diminuir essa incidência dessas crises? Pensando numa boa qualidade de vida, né? Exercício físico, dormir bem, uma alimentação boa, né? Pensando no bom funcionamento mental, no bom funcionamento fisiológico, buscando pela qualidade de vida no total, né? Mas o que acontece bastante são pessoas que já têm o diagnóstico, sabem que tem o transtorno do pânico, né?
E aí, em determinadas situações, começam a ter a percepção do seu próprio corpo. Tá formigando o meu braço, minha boca tá ficando seca, eu tô sentindo que o meu coração tá palpitando. Então, bem, eu sei que vai me dar uma crise do pânico. Então, para, respira, tu já é consciente disso, tu sabes que tu não vai morrer, tu sabes que tu não vai pirar, né? É decorrente do meu transtorno, então para, respira fundo que aquilo vai passar. Heloísa, tu acha que a vida corrida de hoje em dia, né, tudo é feito com pressa, tem acrescentado para esse alto índice de crise de pânico, de crise de transtorno do pânico? Isso, se a gente olhar para as pessoas que hoje se encontram em transtorno do pânico, olhar para o ritmo de vida delas, né? Então são ritmos super acelerados, são pessoas super ativas, são pessoas que se cobram, são pessoas que se exigem, né? Que querem as coisas tudo perfeitinhas. Então, em decorrência hoje desse padrão de vida, né? De trabalhar, de estudar, das mulheres mães, trabalham, estudam, dessa cobrança, com certeza. Heloísa, para a gente finalizar, então, as pessoas que acham que estão com crise, né, com transtorno do pânico, familiares que vejam uma característica diferente nos seus familiares, uma dica que tu dá, assim, então, procurar então um tratamento psicológico é o mais ideal? Isso, observar, né, essas reações comportamentais, emocionais do seu corpo e buscar, porque quanto antes tu olhar para isso e tratar, né, conforme as suas reações, os teus sintomas, melhor vai ser a... Não dá para se dizer em cura, né? Anteriormente nós perguntávamos, tem cura? Não, mas para amenizar os sintomas, para te ter uma vida tranquila, uma vida normal, né? O quanto antes procurar o bom profissional para estar lidando com esses sintomas, a tua vida daqui para frente vai ser melhor, com certeza. Obrigado pela tua participação. Obrigada aqui, também. Então, vamos ficando por aqui. Hoje, no programa de hoje nós falamos sobre os transtornos do pânico. Muito obrigado pela sua participação e nos encontramos na próxima semana com um novo assunto e um novo convidado. Até lá!